No vídeo de hoje, você vai conferir uma história de amor entre um vaqueiro e um órfão. Antes de dar início, peço que se inscreva no canal e deixe seu comentário. Isso ajuda muito a gente a trazer mais histórias por aqui. Nos anos 80, quando o rádio de pilha era companhia fiel e caminhonete levantando poeira era sinal de respeito no interior, o Rancho Valença se destacava no meio das colinas secas e do cheiro constante de capim cortado. Era terra forte, de criação boa, com centenas de cabeças de gado que brilhavam ao sol da manhã. E no meio daquela imensidão estava Felipe Valença, 31 anos, alto demais, largo de ombros, barba fechada e mãos grossas de tanto laço e rédea. Ele não era desses donos que só apontam e mandam. Acordava antes dos outros, vestia a camisa xadrez já desbotada, enfiava a calça dentro da bota e montava no cavalo como quem monta no próprio destino. Rico, sim, mas vaqueiro de verdade. Sabia o nome dos bois mais ariscos, conhecia o temperamento de cada cavalo e fazia questão de acompanhar a mudança do gado de pasto em pasto, sempre com firmeza e respeito. Tinha fama de ranzinza, e era mesmo. Pouco sorria, falava grosso, e quando dava ordem ninguém discutia. Mas também pagava justo, ajudava quem precisava e nunca maltratava um animal sequer. Por dentro, porém, carregava um silêncio pesado. Desde que perdera os pais num acidente anos antes, Felipe fechou o coração como se fosse porteira em dia de tempestade. Não queria dever nada a ninguém, nem sentimento. Do outro lado da cidadezinha, a poucos quilômetros do rancho, vivia Márcia. 25 anos, órfã desde menina, criada por uma tia que nunca a quis de verdade. Linda de um jeito simples, cabelo castanho preso num coque frouxo, vestido claro batendo no joelho e olhar que misturava doçura com cansaço. Trabalhava costurando para as mulheres da cidade e ajudava numa venda antiga que tocava a música do Roberto Carlos nas tardes lentas. Mas naquela casa onde morava, só escutava reclamações. "Você já está velha para depender dos outros", a tia dizia, como se 25 anos fosse sentença. E numa noite de briga mais feia que as outras, a tia apontou a porta e disse que não podia mais sustentá-la. Márcia saiu com uma mala pequena, algumas roupas e o coração apertado. O mundo parecia grande demais para quem sempre viveu pedindo licença para existir. Foi assim que os caminhos deles começaram a se aproximar. No dia seguinte à expulsão, Márcia caminhava pela estrada de terra que levava às fazendas da região. O sol castigava, mas ela seguia firme, com dignidade até na tristeza. Foi quando ouviu o barulho da caminhonete. A F100 azul do Rancho Valença levantava poeira atrás dela. Felipe estava voltando do curral, chapéu baixo cobrindo parte do rosto, rádio ligado baixinho tocando uma moda sertaneja antiga. Ele reduziu a velocidade ao vê-la sozinha na estrada. Não era comum mulher andar por ali desacompanhada. Parou ao lado sem descer. Perdeu o rumo ou tá procurando serviço? A voz era grave, direta. Márcia engoliu o orgulho e respondeu firme, mesmo com os olhos marejados. "Tô procurando trabalho, qualquer coisa honesta." Ele analisou. Reparou nas mãos delicadas, na mala pequena, na postura ereta, apesar da humilhação evidente. Algo ali não combinava com o abandono. Aqui no rancho sempre tem o que fazer, mas não é lugar fácil. Ela respirou fundo. Lugar nenhum foi fácil até agora. Aquilo ficou ecoando dentro dele mais do que deveria. Felipe abriu a porta da caminhonete. "Sobe. Pelo menos até a porteira eu te levo." Ela subiu, e naquele banco gasto pelo tempo, lado a lado, sem saber, 2 corações machucados começavam a se aproximar. Ele não perguntou muito. Ela também não contou demais.
Mas o silêncio entre eles não era desconfortável, era curioso. E quando a porteira do Rancho Valença se abriu diante deles, nenhum dos dois imaginava que aquele momento simples mudaria o destino dos dois para sempre. O Rancho Valença não era lugar de delicadeza, era de resistência. Assim que a caminhonete atravessou a porteira grande de madeira, Márcia sentiu os olhares dos peões que trabalhavam no curral. Homens suados, chapéus gastos, botas marcadas de barro e sol. Felipe desceu primeiro, postura firme, autoridade natural. Volta para o serviço que o gado não espera, ele disse, e a voz bastou para que todos obedecessem, mas não sem antes lançarem curiosidade sobre a moça desconhecida. Márcia desceu devagar, segurando a mala contra o corpo como se fosse escudo. Felipe a conduziu até a casa grande do rancho, simples por fora, mas sólida, varandas largas e redes penduradas. Apesar do dinheiro, não havia luxo exagerado, apenas conforto e organização. Você pode ficar no quarto dos fundos por uns dias, ele falou seco, tirando o chapéu e passando a mão pela barba. Em troca, ajuda na cozinha, na limpeza, no que for preciso. Se não aguentar, é só dizer. Ela assentiu. Eu aguento. E aguentava mesmo. Nos dias seguintes, Márcia acordava antes do sol nascer, acendia o fogão a lenha, preparava café forte, pão caseiro e ovos mexidos para os peões. O cheiro espalhava pela casa, enquanto o rádio antigo tocava uma música do Chitãozinho e Chororó baixinho na cozinha. Felipe fingia indiferença, mas reparava em tudo. Reparava no jeito delicado com que ela dobrava os panos, na forma como falava baixo com os cavalos no estábulo, no sorriso tímido quando algum funcionário agradecia a comida. Ela não era frágil, era firme, e aquilo mexia com ele. Só que Felipe tinha medo do que mexia com ele. Certa manhã, durante a mudança do gado para o pasto mais alto, um dos bezerros se afastou do grupo. Felipe montou rápido e partiu atrás, laço em mãos, corpo inclinado com precisão de quem nasceu na sela. Márcia assistia da varanda, coração apertado de nervoso e admiração. Ele conduziu o animal com habilidade, sem violência, apenas comando e paciência. Quando voltou, suado, camisa colada no corpo forte, ela não conseguiu evitar o comentário. O senhor cuida deles como se fossem família. Ele parou, olhou firme para ela. Aqui ninguém maltrata o que sustenta a gente. O silêncio que veio depois foi carregado de algo novo, mas a tranquilidade não durou. Comentários começaram a circular entre os peões. Mulher no rancho dá problema, um deles murmurou. Outro insinuou que ela só estava ali por interesse no dinheiro do patrão. As palavras chegaram aos ouvidos de Felipe. Ele ficou furioso, mas não demonstrou para ela. Chamou os homens e deixou claro, com voz firme e olhar que não admitia réplica. Enquanto estiver sob meu teto, ninguém desrespeita. Márcia ouviu de longe. E pela primeira vez na vida, alguém a defendia sem exigir nada em troca. Naquela noite, a chuva caiu forte, típica tempestade de verão. Um dos telhados do galpão começou a ceder. Felipe saiu correndo para proteger parte do estoque e os equipamentos. Márcia, mesmo com medo, foi atrás. Volta para casa, ele gritou no meio da chuva. Eu não sou feita de porcelana, ela respondeu ajudando a segurar uma lona que insistia em voar. A água escorria pelo rosto dela, misturando-se com lágrimas que ela nem sabia que estavam ali. Em um momento de descuido, ela escorregou na lama. Felipe a segurou antes que caísse. As mãos grandes envolvendo a cintura dela, firmes. Os dois ficaram ali, perto demais, respiração misturada ao cheiro de terra molhada. O mundo parecia ter diminuído para aquele toque. Você é teimosa, ele murmurou. E o senhor é fechado demais. Ela devolveu, quase num sussurro. Ele soltou devagar, como se tivesse medo de se permitir sentir aquilo. Mas algo já tinha mudado. Não era mais só trabalho, não era só abrigo. Era uma tensão doce, crescente, que nem a chuva forte conseguia apagar.
E no fundo do peito de Felipe, que jurava não precisar de ninguém, começava a nascer um sentimento que ele ainda não tinha coragem de nomear. Os dias depois da tempestade pareceram mais silenciosos, mas o silêncio já não era vazio, era cheio de coisas não ditas. Felipe evitava ficar sozinho com Márcia, como se fugir dela fosse a única maneira de fugir do que estava sentindo. Trabalhava dobrado, saía antes do sol nascer e voltava só quando o céu já estava pintado de laranja. Montava, apartava boi, conferia cerca, organizava a venda do gado, tudo com aquela postura firme de sempre, mas por dentro estava inquieto. Márcia percebia, e aquilo doía mais do que as palavras duras que ele às vezes soltava sem pensar. Numa tarde quente, enquanto ela lavava roupas no tanque do lado de fora, um carro desconhecido levantou poeira na entrada do rancho. Não era caminhonete de peão, era carro da cidade. Dele desceu a tia de Márcia, com olhar calculista e sorriso falso. Felipe estava no curral quando foi chamado. Encontrou as duas na varanda. A tia foi direta. Vim buscar minha sobrinha. A cidade anda falando demais. Não quero meu nome envolvido. Márcia empalideceu. A senhora me expulsou. A mulher cruzou os braços. E agora estou dizendo para voltar. Felipe observava, mandíbula travada. Algo ali não cheirava bem. A tia continuou, olhando para ele com interesse disfarçado. Ou talvez seja melhor ela voltar se o senhor não tiver intenção séria. Mulher nova morando sozinha em rancho de homem rico. O povo comenta. Aquilo atingiu Felipe como desafio. Ele deu um passo à frente, voz baixa, mas firme. Aqui ninguém vive de comentário. Ela está aqui porque trabalha. E fica se quiser. Márcia sentiu o coração bater forte. Era a primeira vez que alguém perguntava o que ela queria. A tia insistiu, falando de honra, de reputação, tentando pressionar. Mas Márcia respirou fundo e respondeu com coragem que nem sabia que tinha. Eu não volto. O silêncio caiu pesado. A tia foi embora furiosa, prometendo que aquilo não ficaria assim. Quando o carro sumiu na estrada, Márcia finalmente deixou as lágrimas caírem. Desculpa trazer problema para sua casa, ela disse, voz falhando. Felipe passou a mão pela barba, inquieto. Você não é problema. Foi simples, mas sincero. Naquela noite, ele ficou sentado na varanda, olhando o escuro da fazenda enquanto o rádio tocava baixinho uma moda antiga. Márcia se aproximou devagar e sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Por que o senhor nunca se casou? Ela perguntou quase sem olhar. Ele demorou a responder. Porque amar alguém é dar poder para essa pessoa te machucar. A frase saiu carregada de passado. Ela engoliu seco. E viver sem amar não machuca também? Ele virou o rosto para ela. Os olhos dele, normalmente duros, estavam diferentes, mais humanos, mais vulneráveis. Você fala como se soubesse. Ela sorriu triste. Eu sei. O vento da noite balançava o cabelo solto dela. Ele teve vontade de tocar, mas conteve, até que ela mesma quebrou a barreira, encostando de leve a mão na dele. Pequeno gesto, gigante significado. Felipe sentiu como se o peito fosse explodir. Virou a mão e entrelaçou os dedos aos dela. Não havia pressa, não havia promessa ainda, mas havia escolha. Só que o destino ainda tinha mais um teste guardado. Dias depois, uma proposta chegou para Felipe vender parte do rancho para um grande comprador da cidade. Era dinheiro suficiente para ele nunca mais precisar trabalhar na lida. Os peões comentavam animados, mas a venda significava demissões, mudanças e talvez o fim daquela rotina que uniu ele e Márcia. E o comprador tinha ligações com a família da tia dela. O passado estava voltando, tentando arrancar o pouco de paz que os dois estavam começando a construir. E Felipe teria que decidir entre dinheiro fácil ou proteger o que começava a nascer dentro do próprio peito. A proposta de venda não saiu da cabeça de Felipe.
O comprador voltou 2 dias depois, desta vez com contrato em mãos e conversa mansa. Era homem elegante demais para o cheiro de curral. Sapato limpo demais para aquela terra. Oferecia dinheiro alto, prometia modernizar tudo, transformar o Rancho Valença em negócio grande, com máquinas substituindo parte dos homens. O senhor pode descansar, viver na cidade, ele insistia. Felipe escutava em silêncio, olhar firme. Mas por dentro havia um conflito maior do que qualquer negociação. Porque descansar significava abandonar a vida que ele conhecia. E abandonar também significava arriscar perder Márcia. Quando o homem foi embora, deixando o contrato para pensar, os comentários começaram. Alguns peões tinham medo de perder o trabalho, outros achavam que mudança era inevitável. E no meio da tensão, Márcia começou a se afastar. Ela ouvia as conversas, percebia o peso da decisão, e o velho medo de ser um fardo voltou com força. Numa tarde, enquanto Felipe revisava uma cerca, ela apareceu montada num cavalo mais calmo que ele havia ensinado a ela a conduzir. Estava linda, simples, mas com os olhos tristes. Se vender o rancho, eu vou embora antes, ela disse sem rodeios. Ele ergueu o rosto surpreso. Quem falou que eu vou vender? Ela respirou fundo. Eu não quero ser motivo de briga entre o Senhor e o mundo. Já causei problema demais. Aquilo o feriu. Ele caminhou até ela, segurou a rédea e a ajudou a descer. Ficaram frente a frente, o sol descendo atrás das colinas, pintando tudo de dourado. Você não é problema. Você é a única coisa que tem feito sentido nessa fazenda ultimamente. Ele confessou, voz rouca. Márcia sentiu o coração acelerar, mas o medo ainda estava ali. Então por que o senhor foge de mim? A pergunta foi direta, quase um desafio. Felipe passou a mão pelo rosto, como se tirasse uma máscara invisível. Porque eu tenho medo de querer você mais do que consigo suportar. O silêncio entre eles não era mais dúvida. Era tensão, prestes a virar verdade. Ela deu um passo mais perto. Eu também tenho medo, mas estou cansada de fugir. Foi ali, no meio da terra, com cheiro de capim e som distante do gado, que Felipe segurou o rosto dela com cuidado, como se fosse algo precioso demais para apertar. O beijo veio lento, profundo, carregado de tudo que estava guardado. Não era impulso, era escolha, era promessa silenciosa. E quando se afastaram, ele encostou a testa na dela e disse baixo: eu não vou vender o rancho. Essa terra é minha história, e você é o meu futuro. Márcia chorou, mas dessa vez de alívio. Porém, o comprador não aceitou a recusa com facilidade. Surgiram boatos na cidade, tentativas de pressionar financeiramente, até ameaça de dificultar a venda de gado na região. Felipe enfrentou tudo de cabeça erguida. Reuniu os peões, garantiu que ninguém perderia trabalho, reafirmou que o Rancho Valença continuaria como sempre foi, honesto, forte e unido. E ao lado dele, não mais escondida, estava Márcia. Não como hóspede, não como problema, mas como parte daquela história. O amor deles já não era segredo nem fraqueza, era força. E a decisão de Felipe mostrava que, pela primeira vez, ele não estava escolhendo por medo, estava escolhendo por amor. A pressão do comprador durou algumas semanas, mas homem nenhum resiste quando percebe que não consegue dobrar outro na marra. Felipe manteve a palavra. Organizou melhor as contas, buscou novos parceiros para vender o gado em cidades vizinhas, enfrentou estrada de terra de madrugada, dormiu pouco, trabalhou dobrado. Os peões ficaram ao lado dele, leais como sempre foram, porque sabiam que ali não tinham apenas patrão, tinham um líder. E o Rancho Valença seguiu firme, como se a própria terra reconhecesse que não seria vendida tão fácil. Aos poucos, os boatos na cidade perderam força. A tia de Márcia também percebeu que não havia mais espaço para manipulação. O tempo colocou cada coisa em seu lugar.
Numa manhã clara de domingo, rádio tocando uma música romântica dos anos 80 na cozinha, Felipe chamou Márcia para a varanda. Ele estava de camisa branca limpa, barba bem feita, postura séria demais para quem só ia conversar. Ela estranhou. "O que foi?" Ele respirou fundo, aquele homem forte que dominava o gado, agora visivelmente nervoso. "Eu passei a vida achando que amar era perder o controle. Você me ensinou que amar é ter coragem." Tirou do bolso uma pequena caixinha simples, nada luxuosa, mas escolhida com cuidado. "Eu não tenho palavras bonitas como os homens da cidade, mas tenho terra, trabalho honesto e um coração que é seu. Casa comigo, Márcia?" Ela levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo sem vergonha. Não era só um pedido, era reconhecimento, era pertencimento. "Eu caso." Ela respondeu entre risos e choro, jogando-se nos braços dele. E ali, na varanda do Rancho Valença, sob o céu aberto e cheiro de café recém-passado, dois destinos finalmente se encontraram por completo. O casamento aconteceu meses depois, simples e emocionante, na igrejinha branca da cidade. Márcia entrou de vestido delicado, costurado por ela mesma, com renda discreta e olhar iluminado. Felipe a esperava no altar, alto, forte, chapéu nas mãos em sinal de respeito. Quando ela se aproximou, ele sussurrou: "Você é a melhor coisa que já entrou na minha vida." Ela sorriu. "E você é o meu lar." Depois da cerimônia houve festa no rancho, mesa comprida na área externa, bolo caseiro, música sertaneja tocando no rádio e peões rindo alto. Nada luxuoso, mas cheio de verdade. O sol se pôs tingindo o céu de laranja enquanto eles dançavam devagar no meio do terreiro, como se o mundo tivesse diminuído só para os dois outra vez. O Rancho Valença continuou crescendo, mas sem perder a essência. Felipe seguia acordando cedo, montando, conduzindo o gado com respeito. Márcia passou a organizar melhor a casa, criou pequenas melhorias, trouxe leveza ao ambiente que antes era só trabalho e silêncio. E toda noite, quando o rádio tocava baixinho e o vento soprava pela varanda, eles se sentavam lado a lado, mãos entrelaçadas, lembrando do dia em que uma estrada de terra uniu duas solidões. Porque às vezes o amor não chega em forma de conto de fadas. Ele chega em forma de poeira, chuva, medo e escolha. E quando é escolhido todos os dias, vira lar. E foi assim que o vaqueiro rico e a jovem órfã, abandonada por todos, provaram que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de luxo. Só precisa de coragem. E aí, gostou da história? Comenta aí. E antes de sair do vídeo, não esqueça que agora temos o YouTube Shopping, onde você pode fazer suas comprinhas com desconto. Tem livros romances que vou deixar pinado aqui no vídeo, mas tem outras categorias também, como beleza, casa e muito mais. Meu amor, você está tão lindo. E você, minha noiva, é um sonho.